Universo Épico no ar, e no programa de hoje, olha só, o programa vai trazer para vocês aí de casa poesia. E quem vai bater esse papo sobre poesia com a gente é a Thay, que já está aqui conectada. Tudo bem, Thay? Tudo ótimo, e você, Michel? Tudo jóia. Diretamente do Rio de Janeiro, seja bem-vinda ao Universo Épico. Ok, estamos aqui. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre o seu livro, que traz aí várias poesias. Há um ano atrás, passamos por uma experiência muito incrível, que era para a gente se trancar dentro de casa e reorganizar a vida, reorganizar tudo nosso, que é achar a famosa pandemia. Então, nada melhor, contra a pandemia, viva a poesia. De uma noite de insônia, eu resolvi tornar toda essa angústia, toda essa aflição em criação. E o livro foi feito em um mês. Então, é um livro que convida o leitor a debruçar sobre si mesmo, indo à procura desse fogo interno que nós temos, que fica sufocado no dia a dia das obrigações, das pressões, entende? E foi assim que saiu o Lumen-A. E aí, esse título, Lumen-A, de onde surgiu a referência, a inspiração, né? Essa criação? Porque lumen não é um foguinho, né? Lumen é um fogo cósmico, é o fogo que tudo ilumina, que tudo destrói também. E por incrível que pareça, Michel, a época que eu fiz o livro foi um mês que saiu pegando fogo no Brasil. As florestas pegaram fogo, Mato Grosso, foi uma loucura. E aí o título me veio. Para mim, escrever poesia é uma coisa muito fácil, sem ser pernóstica, porque brota. Então, o título veio antes do livro. E veio assim, também, desculpe, de uma experiência de Lumiar. Eu vivi 1 ano e meio em Lumiar e parecia que eu estava me preparando para a pandemia, porque eu vivi reclusa num sítio. Então, só meditando, só criando, e aí já estava calejada com relação a confinamento. Como assim, em 1 mês, conseguiu produzir várias poesias? Conta pra gente aí, como é que faz? Tenho uma curiosidade. Eu sou meio jurássica, né? Então, essa coisa do mundo online é meio complicado para mim. Então, esse livro envolveu o apoio de muita gente. Ele é feito por uma editora em Portugal e foi minha sobrinha de 12 anos que me ajudou em Word, essas coisas todas. Então, tem uma equipe muito grande, graças ao universo online e ao universo audiovisual, que construiu esse livro comigo. Essa é a força do livro. E ele tem uma característica: se você fecha os olhos, se concentra, abre, você vai ouvir o poema que você está precisando nesse momento. É como se o teu coração falasse com o coração do livro, entendeu? Isso eu estou achando muito mágico. Você vê, está me dando prazer de falar com você aí de um outro lugar. Então, muitas pessoas de vários países, de vários estados estão sentados nessa fogueira junto comigo. E aí, né? Conta pra gente, tem uma favorita aí no livro? Não tem. A mesma coisa você perguntar para a mãe qual é o filho favorito. Ela vai desconversar e só o coração dela sabe. Mas antes da gente começar a entrevista, eu abri numa página. Você quer que leia agora ou a gente faz isso depois? Por favor, leia. Então vamos lá. Essa vai para você, hein? Ah, o afeto, feito feto, gerando em mim desabrochares de amor. Sensacional. São poemas pequenos, porque eu acho que a gente fala demais, vê demais, é tudo demais. A pandemia nos convida a um mergulho para dentro de si e a um resgate da própria essência, não é? Então, o livro ele segue essa maneira como o coração se comunica, através de poucas e profundas palavras. Mas, Thay, você sempre esteve aí envolvida com a escrita, não é? Sim. Nesse universo da escrita.
E aí, são universos muito diferentes, dramaturgia, um roteiro, uma poesia, um livro de poesia, um livro de fantasia. São linguagens diferentes, Michel, mas o olhar é poético. Por exemplo, eu também sou diretora de teatro e dramaturga. No teatro, a palavra, às vezes, ela nem existe, porque a força da cena, a força da intenção de ator, então é trabalhar, eu que já escrevo fragmentos poéticos, imagina, na dramaturgia, eu trabalho com muito mais ações dramáticas, né, do que a própria fala. O ator é muito presente, a presença. Acho que todo o meu trabalho em linguagens diferentes, tanto em roteiro como em dramaturgia, é a presença do ator, na poesia, a presença do leitor se encontrando com ele mesmo, usando as palavras como ferramenta, como se as palavras fossem pais, que fossem cavando e arando dentro de você possibilidades que você nem imagina que tem. E aí, o livro está pronto, está disponível, né? E aí você está num processo de divulgação. Certo. Como é que faz esse processo aí desse universo digital, né? Que você disse que não tem tanto contato, que está aprendendo, é difícil, né? Porque o escritor, hoje a gente não tem mais ali a Bienal presencial, né? Então é difícil chegar no leitor? Olha, é tão bacana essa possibilidade que a arte faz, que você faz tudo em parceria, entende? Então, de uma limitação, você vê, de uma insônia, virou um livro. Essa é bem uma característica da minha personalidade. De um analfabete, de uma limitação, eu vou pedindo ajuda e eu vou descobrindo pessoas maravilhosas como você aí, a tua equipe, me ajudando a passar adiante, porque a poesia não foi feita para ficar aprisionada dentro de um livro ou dentro de uma gaveta. Se ela não chegar no coração das pessoas, se ela não chegar ele pode ser comprado em e-book também, não é? Se você pode entrar em contato comigo no Instagram, o leitor, se quiser bater um papo comigo também, a gente pode bater. O importante é a troca que toca, para você sair da tua toca e falar com o outro, conversar com o outro sobre as suas questões, né? Então eu estou recebendo muito apoio, graças a Deus. A editora de Portugal, né? A editora Chiado. Mas ela vai ser publicada também lá em Portugal? Menina, tá muito chique, porque vai ser publicado em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, eu tô podendo, né? E aqui no Brasil também, não é? E aí você pode entrar no link da editora Chiado, tá? O livro tá vendendo também na Livraria Travessa, na Livraria Cultura e na Livraria Atlântico. E tem na Amazon também. Quer dizer, esse foguinho já está se espalhando, vai virar um fogão no coração de todo mundo, se Deus quiser. E para a gente ampliar essa luz, levar mais luz, né? Como é que faz, pessoal, para encontrar o livro, né? Tem as redes sociais, tem site, onde que eles te encontram, Thay? No meu Instagram, Tônia Tinoco. Você pode entrar no link da Chiado também, né? Na Livraria Travessa, na Livraria Cultura e na Livraria Atlântico, não é? Na Amazon. Então, encontrar é a coisa mais fácil que tem. Tá, e para encerrar essa entrevista, esse bloco, eu quero mais uma. Lê mais uma pra gente. Vamos abrir. Olha meu liminhaque, meu filhinho. Deixa eu ver. Sussurra em mim a pequena grande voz. Transborda, vem da foz do coração. Thay, muito obrigado pela participação. E olha só, quando tiver outros lançamentos, é só ligar para nossa produção e volta aqui compartilhar com a gente, combinado? Eu te agradeço.
Valeu! E olha só, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico e agora já está conectado aqui comigo o Leandro Assis, que vai falar sobre 2 obras aqui no Universo Épico. E aí, tudo bem, Leandro? Tudo bem, Michel. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E é isso, né? Vamos falar de Santos e Confinada. Com certeza. Então explica pra gente, o Santos nasceu lá em 2019, só que ele teve uma pausa e agora você está retomando. Então explica pra gente. Exatamente. O Santos foi criado lá, como você disse, lá em 2019, se não me engano, e era uma série para abordar preconceito, desigualdade social, racismo. Então é uma série que fala de uma família branca de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro e que tem uma família de mulheres pretas que trabalham para eles, para o Santos. Então, são irmãs pretas, que são filhas da antiga empregada do Santos, e essas 2 famílias, então, interagem nessa relação de trabalho tão típica ali do Brasil, né, em que muitos ricos dizem que as suas empregadas são praticamente da família. Então, toda essa relação está sendo abordada no Santos. Mas aí, quando aconteceu a pandemia, nós preferimos dar uma pausa no Santos, porque o Santos não falava de pandemia, não havia essa previsão na história, e nós queríamos contar a história que nós tínhamos planejado. Então nós paramos um pouquinho o Santos, achávamos que a pandemia, quem sabe, ia durar 14 dias, 1 mês, 2 meses. Então nós fizemos uma série que nós imaginávamos que ia ser uma microsérie, que era A Confinada, que é um spin-off do Santos, e que trata da sobrinha deles, a protagonista de Confinada. Então, é a sobrinha do casal do Santos. Ela é uma milionária que vive numa baita cobertura em São Conrado, lá no Rio, e tem de um lado o mar, do outro lado a Rocinha, uma favela, uma comunidade muito conhecida, e que também, então, é uma série que também trata dessa desigualdade social. E a Confinada, a Fran, que é uma digital influencer, ela está confinada na sua cobertura de São Conrado com a sua empregada doméstica, a Ju. E aí, através dessa interação também, a gente trata de racismo, preconceito, desigualdade. E agora estamos voltando para voltar para Santos, que ficou interrompido, e vamos encerrar também essa história a partir de agora. Assim, próximo mês, eu acho, a gente começa com os inéditos de Santos. Tanto o Santos e A Confinada tem ali críticas, né? E é isso, o trabalho é esse. O projeto não fica só no entretenimento, na diversão, ele precisa ter ali o lado dele social, um lado de reflexão. É o que eu acho, assim, eu acho que tanto o Santos quanto a Confinada, eles podem ser lidos como uma novela em quadrinhos. Tem todas as intrigas de novela, tem muito, e é muito realista, tenta ser bastante calcado nas nossas vidas, só que com essa questão de tratar da branquitude, né? Quer dizer, como eu que criei as séries, elas falam do ponto de vista do branco, né? Então, é meio que branco falando para branco, né? Olha o que a gente faz, olha como a gente se comporta, olha a nossa alienação para o que existe aí no Brasil, pelo que está acontecendo. E eu queria também dizer que eu chamei para participar comigo. Quando eu comecei o Santos viralizou, porque a mídia ninja compartilhou nas redes, e muita gente começou a ler, e muitas empregadas domésticas, muitas ex-empregadas domésticas, parentes, filhos de empregadas domésticas, e elas me procuravam para mandar mensagem, para agradecer. A gente está tratando dessa realidade, para contar relatos, para dividir as histórias, desabafar. E aí eu comecei a procurar entre elas alguma que pudesse me ajudar a escrever a história, para poder retratar com ainda mais propriedade a realidade das empregadas domésticas, das mulheres pretas que estavam sendo mostradas no Santos. E aí, então, uma dessas pessoas que me procurou foi a Tricila Oliveira, e aí eu chamei ela para escrever comigo o Santos, e a gente vem escrevendo juntos.
o Santos e agora, e depois a Confinada, né? Olha só que legal, em um outro universo épico, nós tivemos aqui um influencer. E aí eu perguntei para ele a questão do cancelamento. E eu acho que também muito se aplica aqui a se perguntar a questão do lugar de fala, né? Então, para resolver essa questão, porque você fala, né, do ponto de vista do homem branco, da branquitude, né? Então, você trouxe outras pessoas para colaborar no projeto para ter esse lugar de fala, que é muito importante, Leandro. Eu acho que é fundamental, e não é nem tanto, não é só pelo medo do cancelamento, mas é porque sim, o trabalho fica mais rico, né? O trabalho fica mais genuíno. Então, a ideia de fazer essas séries veio do meu desconforto, da maneira como nós brancos nos comportamos. E eu tinha como alvo, vamos dizer assim, né, o público-alvo do trabalho, os brancos. Era uma tentativa ali de trocar ideia com brancos. E eu comecei a ver que as empregadas domésticas estavam muito sensibilizadas pelo trabalho, porque elas estavam já vendo ali muita realidade. E eu vi que eu ia ter que ter esse diálogo com elas também. E para isso eu queria, então, entrar mais nas histórias delas, sair um pouco mais do apartamento dos ricos, não mostrar só o relacionamento dessas duas famílias ali dentro, poder ver a vida delas também. E aí, para isso, era fundamental ter alguém que me ajudasse a fazer isso. E daí veio a Tricila. Legal que você conta, né, que teve ali um feedback positivo, né? Mas teve feedback também negativo? Tudo isso daí que ele está fazendo é mimimi. Teve, claro que teve. Principalmente no começo do Santos, que não vou entrar em detalhes, mas no começo do Santos tinha umas críticas a governantes, a políticos, falava-se mais disso, de eleição. E nesse momento, então, era muito comum ter críticas, ter gente dizendo que era mimimi, mas aos poucos eu fui me concentrando no dia a dia dos personagens, na rotina, no que todos nós vivemos. E aí foi engraçado que mesmo quem é mais, vamos dizer, né, mais de direita, extrema, quem é mais, que não se importa às vezes com a realidade de outras pessoas ou de outras realidades, essas pessoas vieram me dizer que, apesar de não concordar necessariamente comigo na minha visão política, que elas viam muita verdade na série, que elas estavam aprendendo com a série, ou estavam revendo alguns comportamentos, estavam entendendo coisas que talvez ainda não tinham parado para refletir, né? E isso foi muito gratificante. E como que você recebe essas críticas não tão positivas, né? Como é que você lida com elas? Tudo depende. Quando eu vejo que é só... porque tem um risco muito grande nessa série, que algumas críticas elas estão mascarando racismo. Porque como é uma série realmente antirracista, que está muito em cima disso, desse assunto, da desigualdade social e do racismo, às vezes algumas pessoas entram aparentemente com uma crítica mais inocente, mas que dá para ver que por trás disso tem um discurso racista de querer minimizar esse discurso, de minimizar essa questão do racismo no Brasil. Aí com essas pessoas eu não consigo ter paciência não, eu dou um chega para lá, brigo, e no extremo eu tenho que bloquear. Porque já sofri censura lá no Instagram de grupos que denunciam a série, as tiras, e tentam derrubar essas tiras, né? E aí, quais foram os seus obstáculos durante o projeto? Às vezes eu acho que... Você diz obstáculos, talvez meus até? De produção, de roteirização, ou até mesmo de investimento na obra. Eu acho que a novidade para mim, porque eu sou, na verdade, roteirista e comecei a desenhar até para fazer essas séries, né? Então, no começo teve essa dificuldade maior da questão do desenho mesmo, da questão de conseguir contar a história da maneira que eu queria. Mas a novidade para mim nesse trabalho era que é uma obra aberta, né? Igual novela mesmo, que ela não está escrita até o final. Então, a cada tira que eu lançava, eu tinha que bolar a próxima e lia os comentários e aí a cada semana eu sabia que eu ia ter que criar 2 tiras completamente novas, do zero. Então isso era um pouco de pressão, assim, de conseguir continuar contando aquela história cada semana, sem baixar a bola, sem diminuir o ritmo. Então isso foi o principal, eu acho, a principal pressão ali do trabalho.
porque como você trabalha com roteiros, explica um pouquinho pra gente desse processo pro pessoal de casa entender a diferença, né, entre você fazer um quadrinho e escrever uma série. Pois é. Quando eu, como roteirista, o que eu fazia mesmo era televisão e cinema. E aí, quando a gente vai escrever o roteiro de uma série ou de um filme, você escreve ele inteiro, né? O roteiro está todo escrito para daí, então, começar a filmar, começar a fazer o trabalho. Então, você só realmente termina o roteiro quando você já passou por todas as dificuldades, os problemas de criar aquela história. Nesse processo do Santos da Confinada, não, numa tira eu podia inventar um personagem e depois me arrepender dele, mas aí paciência, ele já tá no ar, ele já existe na série. Agora, como é que eu faço para sumir com ele, né? Então eu tinha esse tipo de dificuldade. Na série de quadrinho, que o trabalho é assim, cada tira tem 9 quadros, que é o que o Instagram permite 10 quadros. Então, só para explicar, né? Essas 2 séries, elas são postadas no Instagram e no Twitter. Elas foram pensadas para o Instagram, então elas são séries que são 10 quadros cada tira, e aí eu penso uma situação, eu e a Tricila, a gente imagina uma situação, uma questão que a gente quer criticar, algo que a gente quer abordar, e aí a gente tem que pensar em 9 imagens que contem aquela situação, tentando sempre ter um que a gente chama de soco no estômago no final, que é a hora do clímax da tira, em que revela ali o preconceito ou a alienação da personagem e tudo, né? Não sei se eu consegui explicar direito não, mas Com certeza, com certeza. E olha só, Leandro, aqui no Universo Épico a gente sempre traz vários escritores, e aí os escritores eles passam dicas, né, para o pessoal de casa que sonha em escrever algum livro. Como é que ele deve começar, né? Eu começo por um esboço, tem que ter ali um boneco, começo, meio e fim. Mas como que é o processo, né? Porque, gente, o Leandro, super experiente na área de séries, né? Fala algumas das séries que você roteirizou aí pra gente. Eu fiz Mulher Invisível, Sob Pressão eu fiz o longa, que deu origem lá pra série da Globo, quer dizer, um dos roteiristas, né? Tem uma série da HBO chamada Magnífica 70, tem uma série do GNT que é a Surtadas na Yoga. Então, essas séries, é isso, a gente tem que criar e pensar tudo antes de escrever, né? A gente faz uma sinopse enorme, depois sinopse de cada episódio, e aí depois vai para o roteiro, né? Já no quadrinho está sendo muito mais espontâneo, né? Pensou uma situação, praticamente já vai para o desenho, né? É bem diferente. Bom, então você já viu aí o peso, né, de quem vai dar as dicas para vocês que ali sonham em ser um roteirista, né? Porque é um pouco diferente a linguagem de quem faz um livro e a linguagem de quem escreve um roteiro para uma série, para um filme. E aí, o que precisa? O que a pessoa precisa para ter ali, para ser um roteirista? Eu acho que o roteirista tem que ser... Eu acho que em alguns pontos é parecido com escrever um livro. Você tem que ser obcecado por aquilo, você tem que querer contar uma história da melhor forma possível, a história tem que te dominar, você não pensa em outra coisa quando você está fazendo uma história, o tempo todo pensando naquilo, querendo resolver os problemas da história, né? Então isso é uma coisa que é muito difícil de ensinar ou de ajudar a pessoa a desenvolver. A pessoa desenvolve sozinha isso. Do outro lado, então essa é a primeira parte, que é criar uma história. A segunda parte é roteirizar essa história, que aí é transformar essa história em roteiro. E aí o roteiro tem algumas características que o livro realmente não tem. Tem formatação, tem a estrutura do filme, tem que pensar em tempo, porque filme é tempo, né? Série é minuto, é minutagem, né? Diferente de um livro que a pessoa pode ler em um dia ou 6 meses, depende do ritmo dela, que ela quiser dar. Quando você vai ver um filme ou uma série, o tempo vai passando ali na sua frente e você não tem controle daquilo. Você pode até parar de vez em quando, mas a história se desenrola sempre no mesmo tempo, né? Então, para isso, acho que tem que aprender. Tem que ver muito filme, ver muita série. E é ideal fazer algum curso. Hoje em dia, tem muita faculdade de cinema, muito curso de roteiro. Então eu acho que é bem bacana e conhecer os segredos da profissão indo fazer esses cursos, né? Ô Leandro, eu sei que o Santos tá aí, né?
a Confinada também, estão né, fresquinhos, tá quentinho ainda. Mas é cedo para perguntar a possibilidade de eles irem para o audiovisual, virar uma série. É cedo ainda? É cedo, a gente quer pensar primeiro no livro. Antes de pensar em série, em audiovisual, o primeiro plano, o primeiro sonho é que eles realmente virem livros físicos, saiam da internet e ganhem esse novo formato aí de livro. Mas é claro que se for para se transformar em audiovisual vai ser um barato. E aí, o pessoal de casa que ficou curioso, eu quero conhecer mais sobre o projeto, né? O que eles podem encontrar então? Né? Vamos tentar convencer o pessoal de buscar, né? E o que eles vão encontrar em Os Santos, né? Em A Confinada. É isso, são 2 séries que falam da nossa realidade, do Brasil, da desigualdade, uma série mais focada inclusive na pandemia, mostrando a diferença da possibilidade de fazer a quarentena para quem tem muito dinheiro, para quem tem menos dinheiro. Confinada tem mais humor, é um pouco mais leve, mas são 2 séries que trabalham com ódio. É série de deixar a gente nervoso. Nós que fazemos, ficamos com ódio escrevendo, desenhando, e quem lê costuma levar uns tapas na cara ali de falar, é isso, a gente tem que pensar nisso mais um pouquinho, né? E é isso, elas estão no Instagram, as 2, tem o meu perfil, que é o Leandro underline, tem tantos perfis que eu não sei se eu vou lembrar. Leandro underline Assis underline ilustra. E aí encontra lá o Santos e Confinada. A Tricila também no perfil dela, no AFEM1 e no Solange, que são os 2 perfis que ela tem, ela também coloca as séries. E é isso, a gente está começando o Santos, a gente está fazendo uma retrospectiva do que a gente colocou no ar antes da pandemia, e assim que essa retrospectiva acabar, a gente começa com os episódios inéditos. Perfeito, para você que gostou então da dica, apareceu aí na telinha os arrobas, né, das redes sociais do Leandro, e aí é só entrar lá, né, e cobrar. Leandro, né, quem sabe uma série. Leandro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Foi demais esse bate-papo. Foi tão gostoso que passou demais de rápido, né? Pô, eu adorei. Foi muito bom mesmo. Foi muito bacana conversar com você. Olha só, sempre que tiver novidades, outras obras, manda pra gente, liga pra nossa produção aí, que a gente marca esse bate-papo. Combinado? Beleza, muito obrigado. Valeu então. Olha só, gente. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana com muito mais. Tchau, tchau.